Estimados irmãos e irmãs, legionárias e legionários, salve Maria! Continuando nossa reflexão, preparando-nos para o grande centenário da Legião de Maria, nós estamos refletindo sobre a vida de Frank Duffy. Quando Frank desceu a rua North William em busca de material para o Centro dos Pioneiros, esbarrou com a irmã Josefina, vivamente interessada na Legião. Irmã, os meus planos estão agora voltados para Glasgow, disse-lhe ele. Algum tempo depois, a irmã Josefina comunicava-lhe que recebera indicações para fazer o seu retiro em Glasgow, na Casa das Irmãs da Caridade. Acrescentava que faria o possível por abrir ali o caminho à Legião. Para Frank, isto constituía um sinal. Não quer isto dizer que precisasse de sinais. Já tomara consciência de que a Legião era diferente de qualquer outra organização na Terra. Verificara na Legião uma fé invulgar, fervor e dinamismo, bem como uma prontidão para enfrentar toda a espécie de problemas, mesmo os mais difíceis, por Deus e pelas almas. Houvera também um maravilhoso ingresso de novos membros e um empenho em novos e ousados trabalhos. Neste campo, eram confrontados com um mundo cheio de problemas, o mal, o descuido e o pecado. Sim, Frank estava absolutamente certo de que na Legião tratava com alguma coisa divinamente inspirada e planejada. Ele mesmo disse: eu estava absolutamente certo de que em todas essas coisas estava sendo guiado. Acerca disto, não havia lugar para dúvidas no meu espírito. Os sinais eram simples indicadores que davam a Frank, indiscutivelmente, uma valiosa garantia. A irmã Josefina fez o retiro e em seguida falou à irmã Brenda, superiora da comunidade, sobre as esperanças de Frank em fundar a legião em Glasgow. Pouco depois, a irmã Brenda dizia a Frank, por carta, que o vigário-geral da diocese tinha concordado em preparar um encontro entre ele, Frank, e o arcebispo de Glasgow. Frank decidira imediatamente aproveitar uma semana do seu período de férias e cá estava ele, no barco, começando uma viagem que mais tarde seria seguida de muitas outras, dos heróicos enviados até o fim da terra, onde assenta o arco-íris, a quantos precisavam do poder salvador do amor de Cristo, levado por sua mãe. Para poder participar na Santa Missa, Frank desembarcou em Greenock por volta das 12 horas do dia seguinte. Em seguida, tomou o trem para Glasgow. Depois da chegada, dirigiu-se imediatamente à Catedral de Santo André para se encontrar com o vigário-geral. Era 9 horas da noite. Durante o dia inteiro, não tomara qualquer refeição, pois não tivera nem tempo nem oportunidade. Estava esfomeado e cansado, mas contente por ter chegado ao seu destino. Esperava-o, porém, um desagradável dissabor. O vigário-geral recebera-o com todo o respeito. Imagine-se, porém, o choque de Frank quando o vigário lhe disse: então era sobre a arquitetura que desejava falar com o arcebispo? Frank apressou-se a responder que não era exatamente esse o gênero da arquitetura em que pensara, e passou imediatamente a explicar-lhe a Legião de Maria. O vigário-geral não se deixou impressionar. Ponha isso inteiramente de lado, disse-lhe. O arcebispo não irá recebê-lo para tratar desse assunto, pois julga que a diocese já tem organizações a mais. O que é preciso é eliminar algumas e não acrescentá-las. E ajuntou-lhe como reflexão posterior: e devo dizer-lhe que eu sou da mesma opinião do arcebispo. Oh, que agonia! Frank ficou aflito com essa situação humanamente desesperada.
Aproveitaria uma semana inteira das suas férias para se concentrar nesse projeto. Aonde é que o senhor o estava conduzindo? Ficou confuso, desorientado, mas não abandonou o seu plano. Continuou a falar com o vigário-geral. Verificou que se tornava mais receptivo. Era 1 hora da manhã quando o vigário-geral lhe disse: o senhor conseguiu um resultado que eu julgava absolutamente impossível. O senhor entusiasmou-me. Em seguida, perguntou-lhe quanto tempo se demora em Glasgow. 1 semana. Bem, se pode ficar até sexta-feira, posso conseguir-lhe uma entrevista com o arcebispo na sede do vicariato. Não poderia encontrar-me com ele na sua própria casa? Oh, não, isso é impossível. O arcebispo não recebe ninguém em sua casa. Ainda há dias mandou embora o padre fulano, que foi à sua casa para se encontrar com ele. Frank estava consciente das desvantagens de se encontrar com o arcebispo no vicariato. Aí deveria haver uma fila de pessoas à espera de serem recebidos por ele. O tempo era limitado. No entanto, nesta fase, Frank tinha de se mostrar grato pelos pequenos favores recebidos. Sexta-feira ainda estava longe. Por isso, decidiu aproveitar o tempo da melhor forma possível. Contatou a Sociedade de São Vicente de Paulo, que o recebeu com imenso agrado e lhe ofereceu a possibilidade de falar na reunião do domingo seguinte. Foi também convidado para falar sábado à noite no Catholic Evidence Guild, Associação do Testemunho Católico. Chegou sexta-feira. Frank apresentou-se na sede do vicariato para o encontro com o arcebispo. O vigário-geral estava presente e disse-lhe: cumpre-me dizer-lhe que temos hoje uma situação muito desagradável. O arcebispo não compareceu. Que vou fazer então? Perguntou Frank, paralisado uma vez mais pelo choque e frustração. Não há nada que o senhor possa fazer a não ser voltar a Glasgow. Mais uma vez. Frank podia ainda apanhar o barco de sexta-feira à tarde para a Irlanda, mas cumpria-lhe honrar o compromisso de falar aos vicentinos na reunião de domingo. Entretanto, havia alguma coisa que ele podia fazer e a fez. Regressou ao seu quarto no convento e escreveu uma carta ao arcebispo. O único bloco de papel de que dispunha era de qualidade inferior. O papel absorvia a tinta. Os sobrescritos eram também da mesma qualidade. Para cúmulo, cometeu o erro de selar indevidamente o envelope, não tomando consciência, senão mais tarde, de que as taxas postais na Escócia eram mais elevadas que na Irlanda. Estremeceu ao pensar que o arcebispo teria de pagar a multa. Levou horas a escrever a carta. Era uma carta muito extensa, em que tratava do problema preciso levantado pelo vigário-geral de que a diocese estava superorganizada. A carta desceu ao cerne do problema e passou a apontar as necessidades reais da igreja. Expunha também a forma como a Legião de Maria estava preparada para enfrentar tais necessidades e como de fato já o fazia em Dublin, onde estava empenhada na solução de graves problemas locais. De manhã cedo, ao ir para a missa, meteu a carta no correio. Frank tomou consciência da sua pouca confiança nos resultados desta carta, mas dizia consigo: fui trazido a este lugar. Não posso duvidar disso. Foi como se um anjo me tivesse guiado. Há nisto um desígnio divino. Depois pensou: talvez não fosse a Glasgow que eu fui trazido. Talvez fosse a Edinburgh. Sabia que existia ali o Colégio do Sagrado Coração. Não havia muito tempo que se encontrara em Dublin com a religiosa desse convento e decidiu imediatamente: irei a Edimburgo e me encontrarei com essa religiosa. Meus irmãos, minhas irmãs, queridos legionários, a persistência é uma característica de Frank e hoje ele deixa claro para nós esse exemplo. A história continua. Fique com a gente e amanhã
nós trataremos e veremos o que aconteceu com essa carta e desse encontro de Frank Duff com o senhor arcebispo. Salve Maria!